Então, agora vamos iniciar a nossa revisão de português, certo? Então, nossa avaliação de português será sobre os numerais, ok? Então, vamos lá. Você abre o livro na página 80, certo? Vamos lá para a nossa revisão. Então, se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Você pausa o vídeo e abre ele na página 80, ok? Então, agora que você está com o seu livro aberto, vamos lá. Numerais. O que são numerais? Numerais são palavras que indicam a quantidade de seres, sua ordenação ou proporção, certo? Então, numerais são aquelas palavras, são os nomes que vão dizer a quantidade, ou seja, quanto se tem, certo? De seres. Podendo eles ser seres vivos ou seres inanimados. Professor, o que é um ser inanimado? Aqueles que não têm vida, como os objetos, certo? Ou então a sua ordenação, ou seja, a sua ordem, em qual posição vem, certo? E qual a sua proporção, ou seja, o seu tamanho, ok? Então, vamos agora para como os numerais podem ser classificados. E você sabe que se tiver alguma dúvida, você me fala, certo? Me liga e tira a dúvida. Então, a primeira classificação de cardinais que nós vamos revisar, ou de numerais que vamos revisar, são os cardinais, certo? Então, o que são os cardinais? Quando indicam quantidade, então os numerais cardinais são aqueles que indicam a quantidade, quanto se tem de alguma coisa, certo? Vamos para o exemplo. A campanha tem 5 eixos essenciais. Os meninos têm 6 bolas. As meninas têm 7 bonecas. Então, esses numerais que eu falei, tanto o 5, o 6 e o 7, são indicando a quantidade quanto se tem, certo? Então, você bem sabe já esses, né? Que indicam a quantidade. Pode ser a quantidade de objetos, quantidade de pessoas, quantidade de seres, certo? Quantidade de qualquer coisa se usa os numerais cardinais. Vamos agora para o próximo. Numerais ordinais. Então, quando indicam a posição em uma determinada sequência, exemplo, os adolescentes participaram do primeiro fórum. Então, os ordinais, olhe, preste bem atenção, essa palavra já mostra para que servem, para ordem, ou seja, não ordem de organização, que está todo mundo bem quietinho, a sala está em ordem, mas sim em ordem de colocação, certo? Na ordenação, podendo ser eles primeiro, segundo, terceiro, certo? Pode ser como a gente conhece os lugares dos campeonatos, primeiro e segundo lugar, certo? Então, os ordinais servem para a colocação, para a ordenação. Eu posso dizer, as meninas ficaram com o primeiro lugar da Olimpíada de Matemática e os meninos ficaram com o primeiro lugar da Olimpíada de Português. Então, eu estou colocando, certo, em ordem, dando uma ordenação. Então, os numerais ordinais indicam a posição, certo, em uma determinada sequência, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, certo? Vamos agora para os numerais multiplicativos. Multiplicativos. Quando indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Exemplo, a aldeia será demarcada com o dobro do tamanho atual. Então, os numerais multiplicativos mostram, certo, quantas vezes uma quantidade ela é multiplicada, certo? Por quantas vezes vai se multiplicar aquela quantidade. Nós temos exemplo, a aldeia será demarcada com o dobro do tamanho atual. Suponhamos que a aldeia tem 500 metros quadrados, certo? Então, ela teria 1000 metros quadrados. Claro, aí a gente não sei bem qual é o tamanho correto de uma aldeia, certo? Então, só é um exemplo que eu estou dando, ok? Então, do mesmo jeito, por exemplo, se uma roça ela tem 10 hectares, ela vai ser dobrada. Então, ela vai ter o dobro. Então, ela vai ter quanto? 40 hectares, não é mesmo? Se ela tinha 20 hectares, se vai dobrar, ela vai ter 40 hectares, certo? Se uma estrada tem 1 quilômetro, ela vai ser dobrada, ela vai ter 2 quilômetros, certo? E aí pode ser dobro, o duplo, o triplo, o quadruplo, certo? O quíntuplo, e aí vai seguindo, ok?
E os fracionários? Quando indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. Exemplo, mais da metade das reivindicações foram atendidas. Então, os fracionários indicam, certo, o número de vezes pelo qual algo vai ser dividido. O multiplicativo, né, quando vai ser multiplicado. Então, fracionar, a gente já não sabe que é dividir. Então, os fracionários vão mostrar, certo, quantas vezes alguma coisa vai ser dividida, certo? Pode ser meio, metade, terço, certo? Um quarto, um quinto, um sexto. Então, eu posso dizer, apenas um terço das pessoas passaram no exame final, certo? Então, apenas um terço das pessoas passaram no exame final. Ou então, eu digo apenas um quarto dos alunos saíram mais cedo hoje. Ou então, um quinto dos alunos foram para casa mais tarde hoje, certo? Então, vai mostrar o quantas vezes algo está sendo dividido, ok? E então, aqui nós temos o nosso quadro com os numerais. Nós temos os cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí vamos até aqui com o nosso exemplo 1000. Lembrando, cardinais indicam quantidade. E os ordinais, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, o 20º, que é 20, o 30º, que é 30, quadragésimo, que corresponde ao 40, certo? O 50º, que corresponde ao 50, 60º, que corresponde ao 60, o 70º a 70, o 80º a 80, o 90º ao 90, e ao 100º ao 100 e ao 1000º ao 1000. Então, em uma maratona, por exemplo, como a corrida de São Silvestre, uma pessoa, vamos estar lá na colocação 20. Aí você quer, a pessoa pergunta em que colocação ele ficou. Aí você vai dizer na 20. Não, aí você vai dizer ficou no 20º lugar, certo? E os multiplicativos? Nós temos aqui o dobro, duplo, triplo, quadruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo e décuplo, certo? E depois o cêntuplo. Então aqui é os numerais multiplicativos. Se vai ser, por exemplo, o sétuplo vai se multiplicar 7 vezes. E os fracionários? Nós temos meio e metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11avos, o 20avos, 30avos, 40avos, 50avos, 60avos, 70avos, 80avos, 90avos, o centésimo e o milésimo, certo? Então, vocês viram que a partir do 11 nós colocamos a palavra avos depois do numeral fracionado, certo? Então, essa foi a nossa revisão de hoje, certo? Espero que você tenha entendido tudo. O conteúdo não é difícil, certo? Mas é sempre bom assistir a revisão mais de uma vez, ok? E se você ficou com alguma dúvida, você me liga para perguntar, certo? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que você tenha gostado. E amanhã a nossa prova vai ser de matemática, certo? E para a prova de matemática, você vai estudar, certo? Na página 213 e na página 214 e na página 215, certo? E você vai dizer, ah, professor, é página demais. Não é, sabe? Porque tem muitas figuras, ok? É frações. E eu sei que vocês aprenderam frações, vi bem direitinho pelos exercícios que vocês fizeram e ficaram ótimos, certo? Tudo bem certinho, então não precisa ter medo, ok? E você sabe que se você tiver dúvida, você pode me procurar, ok? E para a prova de inglês, que também será amanhã, você estudará, certo? Sobre as partes da cabeça, da parte do corpo que nós começamos a estudar, certo? Mas somente a parte da cabeça, ok? Que aí vocês têm anotado no caderno de vocês, certo? Se vocês não tiverem anotado, vocês me pedem o vídeo, certo? Da aula de inglês e vocês anotam, certo? Então, essas foram as nossas aulas de hoje, revisão de hoje. Espero que você tenha gostado, aprendido muito. E lembre-se, tome muito cuidado e tome bastante água, certo? Tchau!